evento aconteceu ao longo de um período de 2 ou 3 dias. Não foi tudo de uma vez. Foi em 1982 e foi durante o exercício RIMPAC, um exercício militar, Rim of the Pacific, como é chamado. É o maior exercício militar do mundo. Eles fazem isso a cada 2 anos. E era a minha tripulação, eu tinha toda uma equipe de caras com quem eu voava. Nós éramos da Crew 6, tripulação de voo 6, então era a nossa vez de voar uma missão. E era um avião de patrulha de longo alcance, então íamos sair para um voo de 12, 13 horas. E então, este é um grande avião turbohélice pesado de 4 motores. Ele pesa mais de 70 toneladas. Então decolamos com o tanque cheio de combustível. Estávamos no peso máximo permitido para a decolagem. E subimos, chegamos a cerca de 0 pés de altitude e tivemos uma pane no motor número 1 e tivemos que desligá-lo. Então, obviamente, não vamos fazer a missão. Precisamos voltar e declarar emergência. E despejamos combustível, mas você só pode despejar uma certa quantidade de combustível porque precisa chegar ao que é chamado de peso máximo permitido para pouso. E se você pousar mais pesado do que isso, corre o risco de danificar a integridade estrutural do avião. Ele pode nunca mais voar. Então tivemos que voar por mais uns 45 minutos para queimar combustível até atingir o peso máximo de pouso. E como estamos pesados, temos que pousar muito mais rápido do que o normal. E como é uma emergência declarada, você tem caminhões de bombeiros, caminhões de resposta de emergência, literalmente ao lado da pista. Aqui está a pista, e eles vão estacionar em um ângulo. E conforme você passa pela pista, eles entram atrás de você e te seguem. Depois há mais 2 lá embaixo, e eles entram atrás de você depois que você passa por eles, atrás dos outros 2, e assim por diante. Normalmente são 6 caminhões de bombeiros, 3 de cada lado. E isso normalmente é uma coisa boa. Mas hoje, naquele dia, não foi. Então estávamos pousando em pistas paralelas e pousamos na da esquerda. O rumo era 040, então estávamos pousando na 4 esquerda. Quando o trem de pouso principal desceu, tudo estava bem. Quando o trem de pouso dianteiro tocou o solo, acredito que o piloto, Tenente Lovegren, usou o leme errado. E em vez de corrigir para um desvio que esperávamos que fosse para a direita, né, porque você tem 2 motores fornecendo empuxo reverso de um lado e apenas um do outro. Você espera que o avião desvie e deve aplicar o leme para a esquerda. Mas ele aplicou o leme para a direita e nessas velocidades nós saímos da pista praticamente imediatamente. E o problema com os caminhões de bombeiros era que eles estavam parados bem ali e nós estávamos indo diretamente em direção ao que estava do lado direito. E tinha um cara no canhão d'água em cima do caminhão de bombeiros com aquele traje prateado e nós estávamos indo diretamente em direção a esse caminhão de bombeiros. Eu tinha a morte vindo em minha direção a mais de 150 milhas por hora e não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer a respeito. E eu me lembro de pensar, meu Deus, meu filho. Eu tinha um filho de 2 anos e meio e pensei, eu nunca mais vou ver meu filho. E por volta desse momento, tudo começou a mudar. Ficou em câmera lenta. Foi realmente bizarro. Eu tive essas diferentes perspectivas acontecendo. Minha alma saltou para fora do meu corpo e agora eu estava fora do avião, olhando para baixo para ele. Eu posso ver tudo, sei onde estão os caminhões de bombeiros, mas ainda estou no meu assento de engenheiro e tenho essa perspectiva. E então a ponta da asa direita passou por cima do canto dianteiro esquerdo do caminhão de bombeiros. Eu podia ver aquele cara no canhão d'água gritando o mais alto que podia. Eu não podia ouvi-lo, é claro, porque estou no avião, mas podia vê-lo gritando de terror. Agora há uma diferença entre acho que vou morrer e estou morto e sei disso. Existe uma grande diferença nisso, e era exatamente onde eu estava. E então, quando eu estava fora do corpo, mais ou menos nesse momento ele acionou o reverso e como estávamos no asfalto, aviões normalmente não trafegam ali. Havia muita poeira e detritos por ali. E de algum lugar, uma lata de Pepsi apareceu e atravessou o para-brisa, da esquerda para a direita. Provavelmente levou milissegundos, parecia câmera lenta. Eu via aquela coisa girando. Comecei a focar nos pequenos pedaços de destroços e então, de repente, eu não tinha só minha perspectiva de fora e de dentro, eu me tornei o próprio destroço. Eu estava onde cada minúsculo pedaço de destroço estava, todos se enrolando e girando uns ao redor dos outros. Então o menor pedaço de destroço que estava no ar e eu estava totalmente confuso. Você pensaria que seria caótico, certo? Foi um pouco confuso porque eu realmente não entendia o que estava realmente acontecendo, mas havia uma perfeição sublime acontecendo ali. Tudo estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, exatamente quando deveria estar fazendo, e tudo estava perfeito. Eu tive essa sensação
Eu não sei como eu sabia disso, mas eu sentia. Era mais como um sentimento, uma compreensão e um saber. Mas ao mesmo tempo isso me confundia. Então tudo isso estava acontecendo e nós estávamos deslizando pelo asfalto em um ângulo afastando da pista. Os caminhões de bombeiros viraram e estão nos alcançando e começaram a nos perseguir. E acabamos atravessando todo o asfalto, com metade do avião na pista e metade fora da pista 4 direita. Há uma inclinação nas bordas da pista para escoamento da água da chuva. Pulamos essa inclinação e o trem de pouso principal direito e o do nariz estavam na pista, mas o principal esquerdo não. Ficamos assim quando paramos. E quando paramos, a minha perspectiva externa de todas essas coisas, de fato, meio que voltou para mim, sabe? Apenas eu novamente, como era antes. E eu pensei, o que diabos aconteceu? O que foi isso? Eu queria dizer alguma coisa, mas não sabia o que dizer, não sabia como dizer. E olhei para o Tenente Duffy no assento direito e ele. Eu vi ele desabar. Então eu sabia que ele tinha acabado de sair desse pico de adrenalina. E quando o meu passou, eu me senti como se tivesse corrido 5 maratonas seguidas. Eu era um jovem saudável de 24 anos, em boa forma física e estava exausto. Foi mais ou menos nessa hora que ouvi um barulho atrás de mim. Virei a cabeça e o Tenente Lovegren, o piloto que eu adorava, um ótimo piloto, mas naquele dia ele errou feio no pouso. Ele ainda estava sob pressão, segurando o manche com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, olhando fixamente para frente e tentando dizer algo. Você via o estresse no rosto dele e então os caminhões de bombeiros nos alcançaram e ficamos sentados lá por alguns minutos, tentando determinar se estava tudo bem, se o avião estava danificado ou algo assim, e não estava. Hoje eu sei que tudo é um milagre, mas eu não entendia isso aos 24 anos. Acho que estou vendo o meu primeiro milagre. Fui para a cama e fiz uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por gratidão genuína em meu coração, permitindo-me ver um milagre. Acrescentei as palavras e disse: "E Senhor, seria bom se o Senhor pudesse fazer algo assim por mim algum dia. Você não espera nada." Por que você faria isso? Você sabe? É apenas uma pequena oração que dura talvez 10 segundos na sua cabeça. E eu fui dormir. Em algum momento no meio da noite, nós chamávamos de o 30 escuros no exército. Eu não tenho ideia de que horas eram. De repente tive uma mudança instantânea de consciência. Eu não passei por um túnel, não morri, não aconteceu nada disso. Foi pá. Na próxima coisa que percebo, estou em um vazio negro e profundo e vejo essa luz dourada e branca, incrivelmente brilhante. Linda, verdadeiramente magnífica, gigantesca em sua presença, emanando uma energia pura e uma luz radiante e um amor incondicional e profundamente avassalador que me atingia, me preenchia completamente e era incrivelmente poderoso. E eu sabia que estava na presença do meu Criador. Eu sabia, e o amor era inacreditável. É um poder infinito que esse amor controla, e eu sabia que se esse ser não quisesse mais que eu existisse, em meio pensamento, eu deixaria de existir para sempre. Nenhuma palavra foi dita para mim. Tudo isso foi feito com energia emocional. Eu não consigo explicar. Eu não sei como explicar isso, mas era isso que estava acontecendo e a benevolência era igualmente infinita e estava me fazendo saber o quanto eu era precioso para esse ser. E eu fiquei simplesmente estupefato. Eu não conseguia acreditar no que estava vivenciando. E por mais maravilhoso que isso soe como analogia, você precisa entender o seguinte: essa analogia é péssima. Ela não chega nem perto. Eu poderia falar sobre isso por 1 bilhão de anos sem parar e nunca conseguiria expressar isso corretamente. E a essência da bondade simplesmente explodiu dentro de mim, atravessou tudo em mim. E então veio a alegria, depois o êxtase, o arrebatamento, a paz e a harmonia, tudo em uma escala cósmica. Quando vi ou fui visto por Deus, foi como se Deus estivesse insanamente apaixonado por mim. Eu não fazia ideia de que o amor poderia ser assim. Era como se Deus estivesse dando uma festa cósmica. Não havia som, mas havia essa festa cósmica acontecendo. Deus dizia: pessoal, olhem, o Tony voltou. Já se passaram 35 anos e isso ainda me emociona assim. Meu Deus. E eu estava em casa. Havia uma energia que me fazia saber que eu estava em casa, finalmente em casa, e acho que Deus fez o que fez em seguida porque Ele me conhecia. E se Ele não tivesse feito isso, o que Ele fez em seguida, eu provavelmente teria descartado tudo como apenas um sonho.
Mas o que aconteceu depois foi esse momento em que tudo isso aconteceu, quando eu estava na luz e tive isso, o que eu chamo de vontade de me fundir. Existe esse desejo profundo e instintivo de ir para a luz. Milímetros. É tudo o que você quer. Você não quer nada. Eu tinha uma esposa e um filho de 2 anos e meio. Nem pensei neles. Você não consegue porque sua consciência está completamente tomada por tudo isso. Tudo o que você quer é ir mais fundo na luz. Quando isso aconteceu, eu me sentei fisicamente na cama com os braços abertos. Quando abri os olhos, meu rosto estava molhado. Eu estou olhando para o pé da cama, para a parede do outro lado do quarto, e não há parede. A luz está no meu quarto. Deus está no meu quarto. Era como se 1 bilhão de estrelas iluminassem o quarto. Eu podia ver os pés da minha esposa pelo canto dos meus olhos, e eu sabia. Ela estava de costas para mim, mas eu pensava, como ela consegue dormir com isso? Está tão incrivelmente claro aqui, como ela consegue dormir? Então eu pensei, isso é real, isso está acontecendo, Deus entrou no meu quarto, isso é real. E então, assim que isso aconteceu, e eu soube que era real, eu estava dizendo isso na minha cabeça. Era como um círculo de 3 metros sem parede. Tudo aquilo não de uma vez, mas foi descendo e meio que indo para o centro, a partir das bordas externas e simplesmente desapareceu. E eu só pensei, não, eu acabei de perder o maior amor que eu já conheci, e ele simplesmente foi arrancado de mim, e eu não sei por que eu não pude ficar. Eu não sei por que ele foi embora, eu não sabia nada. E eu só fiquei sentado ali e a parede tinha uma energia espiritual ondulante ou algo assim pelo resto da noite. E eu sentei lá e apenas observei a parede porque era tudo o que me restava dela. E quando o sol nasceu e o quarto foi se iluminando lentamente e depois foi desaparecendo, então minha esposa acordou. E ela me vê chorando e pergunta, o que diabos há de errado com você? E eu simplesmente chorei e finalmente consegui contar tudo a ela. Então, no domingo seguinte foi quando fui à igreja pedir ajuda e não obtive nenhuma. O cara foi embora, ele simplesmente me deu as costas e foi embora, e demorou um tempo considerável para eu conseguir contar a alguém sobre essa experiência tão difícil. Isso foi muito perturbador para a minha vida. Isso me afetou profundamente. Tudo o que aconteceu na minha vida desde então, essa é a base. Existe o antes da luz e o depois da luz, e uma grande diferença no meu sistema de crenças. E eu fui fundo depois disso, comecei a aprender sobre as religiões. Tudo o que eu aprendia sempre era baseado. O meu fundamento ou meu ponto de partida era o que eu experimentei na luz. Aquilo era a verdade e eu sabia disso. E ninguém podia me dizer o contrário porque eu estive lá. Então todas essas outras religiões tinham muitos princípios espirituais que se encaixavam com o que eu senti, vi e experimentei do outro lado, mas elas também tinham agendas criadas pelo homem. E foi aí que eu disse, não vou mais fazer isso. E eu meio que passei a ter uma perspectiva espiritual de um Deus do meu próprio entendimento. E eu estava na luz. Era tudo luz. Tudo é feito de luz. É por isso que tudo irradia. Foi então que entendi que a consciência afeta a luz e tudo é luz. E nossa consciência tem um impacto direto em nosso universo. E então, sabe, e por isso a oração é poderosa. Eu digo isso às pessoas agora. Mas o que eu passei a entender é que a oração consciente todo mundo conhece e entende qual é o seu propósito, certo? O que eu entendo agora é que todo pensamento é uma oração e afeta o universo inteiro por causa do emaranhamento quântico. Então, tenha cuidado com o que você ora o dia todo. Então, estou aprendendo essas coisas e agora estou chegando ao ponto de entender por que o amor, os pensamentos positivos são tão importantes. À medida que mudei minha forma de pensar, mudei meu corpo ao restaurar minha saúde e sendo o mais gentil e amoroso possível. E todas essas coisas foram legais de aprender, mas na verdade foi uma perda de tempo. Porque tudo o que precisamos é amar a Deus de todo o coração, e a maneira é amando uns aos outros incondicionalmente, pois Deus está em cada um de nós. Quando amo você, estou amando a Deus. Se não estou amando você, não estou amando a Deus. Amar a Deus de todo o coração, amar uns aos outros, aprender a amar incondicionalmente e cuidar deste planeta. Se todos nós fizéssemos isso, teríamos o paraíso na Terra agora mesmo. Meu nome é Galadriel Crump. Cresci em uma pequena fazenda em Wisconsin, onde ainda estou. Fui tirada da escola mais ou menos no final do 4º ano e estava empolgada porque seria como uma escola online. E isso era uma novidade naquela época. Então, eu estava animado porque não precisava me preocupar em ir à escola. E eu pensei, que bom!
Isso significa que eu poderia dormir até tarde, porque, sabe, meus pais ou minha mãe estavam sempre trabalhando e meu pai estava muito doente. Então, eu ficava por minha conta. E eu podia basicamente fazer o que quisesse na fazenda. Éramos fazendeiros por hobby. Por isso, minha mãe estava sempre trabalhando. Ele parou de cuidar dos animais e minha irmã, que estava comigo, começou a ir para o trabalho. E também não cuidava dos animais. Por isso, acho que devo cuidar desses caras agora. E acho que foi em dezembro. E você sabe, em Wisconsin, faz muito frio. Há diferentes zonas de frio. Essa zona está próxima do nível canadense de frio. E foi uma das noites mais frias. Há um aviso meteorológico de inverno. E mesmo nas noites sem avisos meteorológicos de inverno, a casa da fazenda é fria, com correntes de ar. E muito velha. Então, era a época de Natal. Havia lua cheia e uma tempestade. Lembro-me de meu pai dizendo: sim, há um aviso sobre o clima de inverno. Vamos colocar todos os animais no celeiro. Então, eu estava com minhas duas irmãs, e uma delas era mais velha, e era mais ou menos a hora do jantar. E acho que a tempestade estava começando a diminuir e a ficar menos intensa. E ninguém queria sair para cuidar dos animais ou levá-los para o celeiro. E eu disse: bem, os animais com certeza estão morrendo de frio, deveríamos ir cuidar deles. E todos estavam lutando, e eles diziam: ah, eles conseguem se segurar como se já tivessem saído em noites frias, como se tivessem gordura animal, pele e outras coisas em seus casacos de inverno. E eu não sei. Isso não me pareceu certo, porque já tivemos animais com queimaduras de frio antes. E pude ver o quanto deve ser triste e doloroso sofrer com isso. Então pensei: sabe de uma coisa? Vou lá fora. Vou começar a reuni-los e trazê-los para dentro. Como eu disse, éramos fazendeiros por hobby. Portanto, a fazenda tem 82 acres e temos vacas. Não é muito grande, talvez 30 ou 40 animais, mas elas se separaram. Elas se separaram porque uma vaca ficou louca por um porco de estimação que tínhamos. Elas formaram como que pequenos grupos de amizade, e eu tive que dizer: ok, acho que há alguns escondidos nas árvores aqui. Acho que há alguns nos 40 fundos aqui. Então, tive de andar por toda parte, sem estar ciente dos perigos do frio, mas apenas sabendo que, bem, não importa se eu ficar com frio, porque vou me aquecer. Tendo esse conhecimento e essa pressa que eu tinha, tipo, bem, tenho de me apressar. Preciso colocar esses animais no celeiro porque não gosto de frio. Eles não gostam de frio e quero aquecê-los e deixá-los felizes. E, quero dizer, minha família não prestava muita atenção em como eu me preparava para sair. Não me lembro se eu tinha luvas ou não, mas só me lembro que eles colocaram a jaqueta amarela. Coloquei 2 pares de meias porque não gosto de ter pés frios. Então, quando estou do lado de fora, reúno todos os animais e os trago para dentro. E assim foi. Coloquei todos os animais perto do celeiro, fui para o pasto e fiz minha ronda. Começava no topo da colina mais alta, descia e entrava no vale e no outro vale e passava por algumas árvores, reunia todas as vacas. Estou seguindo-as para casa e estamos caminhando pela neve, e algumas delas estão tropeçando na neve. Eu o seguia e comecei a tropeçar em meus próprios pés, e comecei a sentir um pouco de calor e muito cansaço. Comecei a rir porque estava rindo de como estava tropeçando nos meus próprios pés, e tudo parecia muito, muito engraçado. Estou tropeçando nas coisas porque devo estar com muito sono. Como eu era negligenciado, podia dormir sempre que quisesse. Portanto, eu não tinha um bom horário de sono e estava sempre cansado. Então, foi a isso que atribuí o fato. Coloquei todos os animais no estábulo, todos amarrados, e comecei a jogar os fardos de feno para eles comerem e a jogar um pouco de palha para que pudéssemos colocá-la e fazer uma cama para eles em suas baias. A essa altura, eu tinha tirado minha jaqueta e estava vestindo, acho que provavelmente, uma camisa de mangas compridas. Não me lembro da camisa, mas amarrei a jaqueta na cintura. Não consigo controlar muito bem minhas extremidades.
Lembro-me de ter ficado muito frustrado por não conseguir levantar o fardo adequadamente porque meus braços continuavam cedendo, ou eu não conseguia levantar o braço como queria, e não conseguia fechar ou abrir minhas mãos. Não conseguia andar da maneira que queria. Sentia-me muito tonta e comecei a sentir um pouco de náusea também. Minha irmã Julie apareceu e eu pensei, finalmente, aí estão vocês. Demorei tanto tempo e ela está brava comigo por não estar usando minha jaqueta. Ela colocou sua jaqueta. Eu digo, não. E ela diz, por que você está enrolando as palavras? E ela é ótima em falar assim. Ela acha que estou sendo atrevido, porque eu não queria vestir o casaco, mas não estava enrolando as palavras de propósito. Eu não conseguia falar, e ela ficou brava comigo. Ela disse, pai, ela está jogando suas uvas passas. Ela não está andando direito e não está colocando o casaco. E meu pai disse, oh, vá para dentro e se aqueça, foi o que ele disse. E eu disse, estou bem, sabe? E ele disse, vá para dentro. E eu disse, ah, tudo bem. Então, quando entrei, pendurei o casaco e minha mãe estava fazendo o jantar. Ela me perguntou como eu estava. Sabe? Por que estou dentro de casa? Eles acabaram de sair e eu disse que não estava me sentindo bem. Acho que vou me deitar e tirar um cochilo, e eles podem me acordar quando a comida estiver pronta. E ela disse, ah, tudo bem, não tem problema. Então subi as escadas e estava frio. E me lembrei, sabe, ainda estou com calor. Estou tão cansado, ainda estou doente. Deitei na cama e comecei a dormir, e de repente acordei ou achei que tinha acordado. Parecia que estava sentado assim, mas acho que saí de minha cabeça. Senti como se tivesse me levantado de meu corpo. Parecia que eu estava sentado, e tudo tinha cores muito vivas. Eu estava em meu quarto e pensei, ah, acho que não estava tão cansado assim. Estou me sentindo ótimo, vou ver o que mamãe está fazendo. Assim que pensei isso, desci as escadas em disparada e nem sequer pensei nisso, como faria. Foi muito rápido. Sabe, não pensei em nada disso. Foi natural. E me senti bem, como se fosse certo. Foi como estar acordado, e é mais ou menos assim que expliquei. Era como estar acordado. Só que eu não tinha um corpo, sabe? Eu não tinha as palavras ou o vocabulário para explicar isso quando era criança. Mas estou lá embaixo, na cozinha, e vejo minha mãe. Ela ainda estava fazendo comida. E eu podia ver a intenção que ela tinha para isso. Eu podia sentir que era como, oh, fazer comida, ir assistir à TV, fazer comida, ir assistir à TV. É como, ok, isso é chato. E ela tinha um tipo de luz, não sei, quero dizer, tipo laranja, ao redor dela. E, mais uma vez, eu não prestei muita atenção nisso. E pensei comigo mesmo, acho que vou voltar para o meu quarto. E quando pensei que estava voltando para o meu quarto, eu estava de volta ao meu quarto. Vi meu corpo deitado lá, dormindo, sem os cobertores. Porque, como eu disse, adormeci com calor. Então eu pensei, ah, essa pessoa parece tranquila. E não pensei que fosse eu ou algo do gênero. Pensei que aquela pessoa parecia tranquila e dormindo. Não notei nada. Não vi nenhuma luz ao redor do corpo ou do meu corpo. Mas, depois olhei novamente para o meu quarto e pensei, nossa, está tão claro por causa da lua cheia lá fora. E olhei pela janela e vi essa luz linda e cheia. Não sei, enchendo o ar e tudo mais. E isso, há muita neve no chão. Obviamente, tinha acabado de nevar. A luz estava refletindo na neve. E como eu descreveria a luz, é muito semelhante a essa luz de espectro total que tenho cultivado com as lâmpadas, mais ou menos como ela brilha nesse sofá. É mais ou menos por isso que me sentei aqui, porque sou assim. Não percebi, mas quando comprei essa garota pela primeira vez, ela era roxa. Ela tem todas as cores, e eles a chamam de luz de espectro total. E essa é a cor mais parecida com essa que já vi. E ela me traz muita paz. É por isso que eu digo que gosto disso. Eu a mantenho ligada o dia todo. Mas essa cor de luz estava atingindo a neve, e eu pensei, ah, isso é muito bonito. Quero ver isso de perto. E então, eu simplesmente atravessei a parede e tudo mais. E de repente, eu estava bem na frente da neve, assim,
perto da neve, olhando para ela, e pensei: ah, isso é tão bonito! E vi a lua, e ela estava muito brilhante, e uma cor branco-azulada estava aparecendo. E achei isso lindo. E me perguntei como seria viver na lua e como seria chegar lá, mas isso passou por esse vórtice depois que tive esse pensamento. E eu diria que as cores disso são provavelmente cinza e preto. Nada colorido que eu possa me lembrar. Não sei por quanto tempo, mas foi muito. Demorou muito mais para passar por isso. Mas passei por isso. Depois, eu estava na lua, ou no que eu achava que era a lua. E pensei: ah, isso é tão legal. E eu estava andando por aí e pensei: uau, olhe para esta cratera gigante. Estou em uma cratera gigante e pensei: oh, a lua é tão colorida e brilhante. E fiquei surpreso com isso. E então percebi que... espere, não sinto mais que estou sozinho. E minha atenção se voltou para esses, tipo, 3 seres gigantes. Suponho que, sabe, havia outra senhora que teve uma EQM. E ela contou sua história sobre esses 3 seres que ela tinha visto. E isso me deixou tão empolgada que pensei: ei, não estou sozinha. Outras pessoas viram esses 2. E eu não faço ideia de quem são ou o que são. Seria ótimo saber ou ouvir teorias sobre eles honestamente, porque eu, sabe, não pensei em perguntar a eles nem nada. Eu só pensava: ah, sim, sim, isso é normal. Sabe, eles estão aqui. Há outra energia comigo. Mas a forma que eu acho que vou dizer apenas a forma que eles assumiram, sabe? Eram esses seres enormes. Não sei, quero dizer, do tamanho de um arranha-céu. E eles tinham uma cor azul ou azul claro, meio esbranquiçada. Sua energia parecia uma túnica, como se minha camisa fosse feita de luz ou algo assim. E era toda fluida. Não tenho um bom vocabulário para isso. Gostaria de ter um. E eles estavam sentados em crateras, ou algo assim. Um deles se levantou e se aproximou de mim. E eu estava olhando para ele. Eles não têm rostos e não têm roupas, sabe? Mas estão lá dentro. Mas parece que eles têm a aparência de asas atrás deles, mas não as usam. E agora, estou pensando que talvez eles tenham tomado isso porque era uma aparência muito pacífica, meio exigente. Eu diria que a energia que eles liberaram, acho que não era assustadora nem nada. Era mais como se você tivesse um animal de estimação que amasse muito ou uma criança como eu, que sou mãe. Comparo isso com a maneira como olho para meus filhos quando são super inocentes. Eles não sabem muito sobre nada. Quero ensinar-lhes coisas e mostrar-lhes o máximo que puder. E gosto de estar presente para eles. E é só isso. Então, tipo, me dá vontade de chorar. Pensar nisso é muito amor, paz e paciência. Foi muito bom. O primeiro está se elevando sobre mim. Os outros 2 ainda estão em segundo plano. E eu diria que esse é como se fosse uma energia masculina. Quero dizer, obviamente, eles não tinham rostos ou roupas. Eles realmente não tinham um gênero. São apenas energia. Mas é o tipo de energia que é muito lógica, calma e protetora. Vou ensinar e ajudar você. Era do tipo: o que você acha da sua vida? E eu disse: eu era horrível. É uma droga. Como se eu tivesse sido derrotado. Depois a outra coisa você sabe. E então eu pensei: bem, não foi a pior coisa, mas não é a melhor. E eu pensei: eu gosto de viver no campo, mas não gosto de tudo o que uma criança de 10 anos pode falar. Gosto disso, disso e disso, mas não gosto de todas essas outras coisas. Mas foi como: bem, o que você aprendeu com isso? Porque todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa. E eu disse: bem, acho que aprendi. Sabe, que naquele momento aprendi a ser altruísta. A ser altruísta. Sabe, eu era altruísta com os animais. Eu não queria ficar do lado de fora, mas pensava: tenho que cuidar desses caras porque ninguém mais está cuidando deles. Aprendi a ser gentil com pessoas de quem não era fã, como minha família. Mas acabamos conversando. Não sei bem sobre o que conversamos naquela época, mas tivemos que analisar partes como memórias. E não é exatamente uma revisão de vida, eu acho. Mas estamos apenas tipo: aqui estão algumas memórias traumáticas suas. E vamos analisá-las.
e não vou compartilhar as que não preciso. Você não ensina muito a ninguém, porque é mais importante para minha alma aprender. E muitas pessoas falam sobre isso em suas experiências de quase morte. Quando você examina suas memórias, você definitivamente sente 100% do que fez outra pessoa sentir. E você entende que o karma está ligado a cada escolha que você faz. Depois de passar por essas lembranças, eles perguntaram: você quer voltar? Você quer ver o que mais existe? O que você quer fazer? E eu disse: posso voltar, mas não quero voltar. E eu pensei: o que mais existe? Sou muito curioso e quero saber o máximo possível. E eles disseram: bem, você pode ver essas outras vidas. E eu disse: ah, legal. E eu disse: mas não, acho que não deveria, porque acho que quero voltar. E eu tinha uma conexão emocional com minha mãe, e acho que não sou muito religioso. Mas há uma citação na Bíblia que diz: o que você amarra na terra, amarra no céu. Você liga no céu. O que você perde na terra, você perde no céu. E eu pensei: sim, isso faz sentido porque eu estava energeticamente ligado à minha mãe, basicamente por meio de emoções, que são energia. Eu realmente não queria abrir mão disso ainda. Eu tinha aprendido que era estranho, mas em outra vida, minha mãe era meu marido e eu era sua esposa. É interessante como continuamos a interagir com essas almas em cada vida. Mas, novamente, meu espírito, quando me perguntaram se eu queria ver outras vidas, eu disse não porque ainda tinha a sensação de que, tipo, sim, eu realmente não quero ter que lidar com todo o trauma. Sei que haverá mais traumas se eu voltar para casa, mas, você sabe, eu realmente quero fazer outra coisa. Isso seria ótimo. Mas quero se tiver a opção de voltar, porque realmente não foi tão ruim quanto algumas dessas outras vidas que poderiam ser piores. Sabe, eu não queria ter inveja de nenhuma outra vida que minha energia pudesse ter. E eles deixaram bem claro que sim, você sabe, nós definitivamente temos vínculos com coisas que o atrasarão. Isso anda de mãos dadas com os 7 pecados capitais, que são inveja, ganância, gula, orgulho, preguiça, ira e soberba. Acho que esses são os que nos atrasam, com certeza. E eles diziam: sabe, como você está traumatizado, você vai crescer e ter de lidar com todas essas coisas. E vai ser difícil. Tem certeza? Eu disse: tenho certeza de que quero ser capaz de superar isso. Não tenho certeza se vou voltar. E eles disseram: bem, podemos fazer alterações, podemos editá-lo e, suponho, o rio apareceu. Tive a sensação de que, tipo, o rio representa a nossa percepção humana do tempo. E eu não conseguia ver o início do rio. Também não consegui ver o fim do rio. Acho que eles manifestaram uma pedra ou algo assim. Mas havia uma grande pedra no final do rio, representando quando eu morreria em seguida. Como quando eu fosse velho. Havia outra pedra na outra extremidade que representava minha escolha de voltar, e eles diziam: você pode tomar decisões e suas decisões serão como essas pequenas pedras. Acho que eles estavam tentando explicar o karma para mim, a versão infantil de mim. Eu simplesmente joguei pedrinhas e quis que isso acontecesse. Eu queria que isso acontecesse. Sei que conversamos sobre coisas que eu queria que acontecessem e coisas que precisavam acontecer. Lembro-me das sensações emocionais, mas não me lembro do que conversamos, provavelmente por um bom motivo. Mas lembro que eu estava segurando essas 2 pedrinhas e pensei: essas são 2 decisões e 2 coisas que quero que aconteçam simultaneamente. Como se eu quisesse que elas acontecessem. E eles disseram: bem, você precisa tomar uma decisão sobre isso. E eu joguei uma pedra. E esse ser pegou essa pedra gigante, porque quero dizer, elas são grandes, e jogou essa pedra no rio. E eu tive que espirrar e eles disseram: porque você tomou essa decisão ou fez essa escolha. Agora, isso está acontecendo. E eu pensei: o quê? Eu não quero que tudo isso aconteça. E então, tipo, bem, é isso que acontece. Há um efeito. Sabe, há consequências para suas ações. E suas intenções também têm consequências. Se o karma acontecesse quase imediatamente, nós o notaríamos e perceberíamos sua gravidade.
mas ele não acontece imediatamente. Portanto, não nos damos conta de sua gravidade. Mas eu me lembro que houve algumas vezes em que fiz escolhas que tiveram efeitos dos quais eu não era muito fã, mas percebi que isso precisava acontecer. Sei que uma das coisas que eu queria que acontecesse era cuidar da minha mãe e garantir que eu tivesse a chance de ter uma família saudável. E é isso que tenho agora, uma pequena família saudável. E eles meio que explicaram que tudo segue um padrão depois disso, que fizemos a coisa toda das pedras. E como toda a explicação de, sabe, vou ter muitos problemas e coisas para enfrentar e superar. E eu tinha medo de que, ao voltar para o meu corpo, eu teria todas essas dificuldades e todas essas coisas. E eu pensava, e se eu não me lembrar dessa experiência? E se o meu cérebro estiver uma bagunça por causa de todos os problemas que terei como adulto por causa da minha infância? E quanto a todas essas coisas? E eles dizem, bem, podemos fazer com que você se lembre das coisas quando for a hora certa e quando precisar. E vamos resolver isso agora. E eu disse, tudo bem. Não me lembro se conversamos sobre o que eu precisava ou o que eles fariam para me ajudar a lembrar. Mas eles me deram essa parte. Então eles disseram, ok, é hora de voltar. E eu meio que pensei, tudo bem, entre no rio. Isso vai me trazer de volta. E foi o que fiz. Eu meio que entrei nele e fui sugado de volta para baixo através dele. Foi o que pareceu. E eu estava no meu quarto novamente e me vi deitado lá e pensei, sabe, eu não deveria me tocar. Agora, entre lá. E então voltei ao meu corpo. E ele estava frio e denso. E eu me sentia pesado. E estava tremendo de novo. E pensei, isso é horrível. Desço correndo as escadas, sento-me perto da lareira, pego um cobertor e me aconchego. Minha mãe chega e pensa, você sabe? E ela disse tipo, ainda não está pronto. Você deve ter comido isso por muito tempo. E eu disse tipo, eu sei. E não contei a ela na época. Não contei à minha família por um bom tempo, até que estávamos no carro. E eu ouvi isso em meu Thriving Ivory Angels on the Moon. E isso me fez lembrar deles porque depois dessa experiência, fiquei fascinado pela lua e sempre ficava olhando para ela. Mas essa música me fez pensar, preciso contar isso à minha família. Eu me lembro de minha irmã sendo muito exigente e irritada com o fato de meus pais estarem concentrados em mim. Eles diziam, sabe, quando eu explicava a história para eles quando era criança, lembro que minha mãe chorava no carro porque eu tinha mais detalhes. Então, a história estava muito mais fresca em minha mente. Mas só me lembro da minha mãe me agradecendo, tipo, obrigada por ter escolhido voltar. Foi o que ela disse porque ela começou a chorar e disse, tipo, não sei o que eu teria feito se tivesse perdido você completamente. E minha irmã disse, de que diabos você poderia ter morrido? Meu pai disse, está muito frio na casa. E eles chegaram à conclusão de que era uma morte. Houve muitas coisas que aconteceram depois disso, mas, sabe, você não quer se concentrar muito nisso, mas acho que houve os sonhos. Eu os chamava de sonhos futuros quando era criança. Menos quando os tenho, mais quando estou cuidando do meu corpo. Tenho uma alimentação saudável, tomo minhas vitaminas e não bebo álcool porque, assim que parei de beber álcool, percebi que podia começar a sentir coisas como as emoções de outras pessoas, e não apenas minhas próprias emoções. Um exemplo seria um colega de trabalho que veio trabalhar um dia. Eu tinha acabado de abrir o restaurante. Estava preparando a comida e pensei que estava sozinho. Estava feliz e pensei comigo mesmo. Estou ouvindo ele passar por aqui. Mas antes mesmo de ouvi-lo, senti uma onda de tristeza, como se fosse uma pressão em meu corpo. E pensei, estou muito triste. Tipo meio irritado, tipo, o quê? Continuando. E então ele passou por mim. Mas seu avô havia falecido, e ele estava com muita energia negativa em relação a isso e estava muito triste. E a mensagem que eu provavelmente gostaria de compartilhar é apenas para reiterar que não quero dizer 7 pecados capitais. É isso que eles são.